pessoal? Só comenta pra mim se vocês estão conseguindo me ouvir, se vocês estão me ouvindo bem. Não tem problema se você não printou. Depois eu deixo pra você aqui. Hoje nós vamos orar, né, por silêncio. Nós vamos orar por atenção. E nós vamos orar por precisão. Bom dia. Pessoal, só confirma pra mim se vocês estão me ouvindo bem, por favor, que eu mudei pro meu fone. Perfeito, ótimo. Vamos orar pra internet não cair por aqui, porque eu tô aqui na casa de férias, né? E tá dando uma oscilada no Wi-Fi. Bom, eu falava com vocês, nós vamos orar a respeito de silêncio, atenção e precisão. E se você quer anotar aí o texto que estava escrito no meu papel, nós vamos usar hoje Eclesiastes 10:10. E nós vamos usar também o texto de Juízes, capítulo 15, tá bom? Eclesiastes 10:10 e Juízes 15. Ótimo. A imagem vai ficar escura, pessoal, porque como eu estou no quintal, eu não tenho onde apoiar o celular, tá? Então ela vai ficar assim. Hoje vocês tenham um pouquinho de paciência aí com a imagem, mas o que importa é o nosso áudio, tá bom? Tô vendo que tem pessoas aqui pela primeira vez, então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós fazemos orações para fortalecer o seu homem interior todos os dias, 8 horas da manhã, de segunda a sexta, tá bom? Então vou desativar os comentários. Ótimo. Eu quero começar com vocês hoje a respeito desse assunto, né? Silêncio, atenção e precisão. Eu quero fazer com vocês hoje um devocional de George Otis, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre o mal do século. Exatamente sobre isso que atrapalha toda essa nossa capacidade de ser preciso, essa nossa capacidade de prestar atenção. Então nós vamos falar sobre distração que é o mal do nosso século, tá? Eu vou ter que deixar, pessoal, hoje, eu vou pedir um pouco de paciência para vocês, de compreensão. Eu vou ter que deixar os comentários ativados, porque como eu estou de fone, se eu tiver qualquer tipo de problema no áudio, eu não vou conseguir saber. Então eu vou deixar os comentários ativados, mas eu vou pedir para vocês agora, para vocês ficarem atentos só no que eu falo. Se puderem não comentar, tá bom? Eu vou agradecer você. Então vamos lá. Salmos 23, no versículo 1 a 3, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Texto tão conhecido, né? Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Com toda certeza, você já leu e ouviu muitas vezes esse texto bíblico, mas eu quero te perguntar uma coisa. Até que ponto você tem experimentado esse texto na sua vida? Quanto tempo você tem passado em pastos verdejantes, repousando de verdade, não correndo atrás de uma bola, de um entretenimento, de uma diversão? Quanto tempo você tem passado em pastos verdejantes? Qual foi a última vez que você parou perto de águas tranquilas? Ou sentiu o próprio Deus refrigerar o seu ser num ambiente de paz, num ambiente de clareza e de restauração? Pouco tempo atrás, eu comprei um livro de uma autora chamada Meg Jackson sobre um assunto que considero extremamente importante para o mundo de hoje. O tema do livro é Distracted, ou seja, distração, a erosão da atenção e a vinda da idade das sombras, ou da era das sombras. Eu quero citar alguns trechos desse livro e pedir que você reflita seriamente a respeito, porque são informações muito impactantes e muito assustadoras. A tecnologia
fez com que a distração se tornasse algo onipresente na nossa vida. Nós estamos sempre quase ao alcance de algo novo para colocar no nosso cérebro. Com que frequência você fica no carro, por exemplo, sem ligar o seu som? Quantas vezes você entra na casa, no quarto, sem ligar sua televisão, ou como é mais comum hoje, sem pegar seu celular? Lugares que antes ofereciam uma espécie de refúgio na nossa vida, um refúgio, sei lá, um lugar de espera, hoje estão entre os recintos que mais oferecem conectividade. Por exemplo, antes você ia numa cafeteria para sentar e ficar tranquilo, tomar um café. Hoje a cafeteria é procurada porque é um ponto de conexão de internet. Entretanto, como são nessas águas que costumamos nadar, como a gente está imerso nessa realidade, às vezes fica difícil perceber o que está acontecendo, a menos que um tipo de condição artificial se interponha. Um fator artificial, entre aspas, como por exemplo a natureza. Nós estamos vendo aí, por exemplo, situações de apagão, né? O apagão ocasional é uma chatice, mas também ele nos leva a um lugar de reflexão. Não sei se você já teve esse costume de pôr uma mochila nas costas e sair dando uma caminhada a sós. Isso pode ser uma experiência reveladora. Ou quando durante 2 ou 3 dias o seu Wi-Fi, a sua rede da internet cai por algum problema na cidade. Meu Deus, parece que o mundo vai acabar. Chega um ponto que parece que opiniões, discussões, vozes, parece que são tantas, que o silêncio que essas ocasiões acabam trazendo fazem a gente se sentir estranho, esquisito, até incomodado. O silêncio passou a ser um problema para a nossa geração. Porque a gente tem ao nosso dispor hoje mais de 50 milhões de sites de pesquisa, gente. 1,8 milhões de livros em circulação, 75 milhões de blogs e outras tantas enxurradas de informação. E mesmo assim, a gente procura cada vez mais conhecimento, cada vez mais Google, cada vez mais coisas, e engolimos na pressa, ao mesmo tempo, tudo que existe, enquanto nós fazemos malabarismo com as nossas outras atividades da vida. Essa maneira de viver está corroendo completamente a nossa capacidade de manter foco, de manter atenção profunda, de manter atenção contínua e perceptiva. Você sabia que é essa atenção profunda, contínua e perceptiva que é a pedra fundamental de intimidade com Deus, que é o que traz sabedoria e até mesmo progresso na nossa cultura? Além disso, essa desintegração pode custar para a gente um preço muito alto. Estou falando para nós como sociedade, porque existe um fascínio escravizante na nossa mente por coisas multitarefas. E a gente desenvolve uma lealdade quase que religiosa a um estado de movimento constante. Isso tudo são indicações de um universo cheio de distração, no qual, por exemplo, o antigo conceito de espaço-tempo foi totalmente estraçalhado. Foi estraçalhado porque cada vez mais somos menos capazes de ver, menos capazes de ouvir e por isso menos capazes de entender aquilo que é relevante, aquilo que é Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu tive um problema com o meu fone aqui. Só me dá um joinha, por gentileza, para eu continuar. Beleza. Se você está por aqui, está perdido, com a tranca, nós estamos falando hoje de silêncio, atenção e precisão, tá bom? Que o nosso conceito de espaço-tempo foi estraçalhado, que a gente está se tornando cada vez menos capaz de ver e de ouvir, e por isso
também menos capaz de entender, tá? Aquilo que acontece e o que é relevante e permanente. O nosso enfraquecimento da capacidade de concentração está ocorrendo tão depressa, né, numa velocidade tão grande e em áreas tão extensas da nossa vida, que o que a gente tem percebido é que as pessoas estão diminuindo até mesmo o senso crítico. Então veja que interessante, ao mesmo ponto em que a informação aumentou, a perspectiva crítica das pessoas diminuiu, porque parece que mais informação está trazendo mais confusão ao invés de trazer mais clareza. Olha que loucura isso. Estamos a um ponto de perder a nossa capacidade como sociedade de manter uma atenção focada, com profundidade e por intervalos razoáveis de tempo. Gente, em síntese, o que está acontecendo é que a gente está desabando como cultura. A gente está desabando em direção a uma nova idade sombria. Quase 1/3 dos trabalhadores hoje sente que raramente tem tempo para refletir sobre o trabalho que faz, analisar aquilo que faz, e mais de 50% das pessoas normalmente são obrigadas a fazer malabarismo com uma quantidade excessiva de tarefas simultâneas, ou são interrompidas tantas vezes que sentem dificuldade de concluir o seu trabalho. Teve uma pesquisa feita o mundo inteiro nos Estados Unidos que constatou que os trabalhadores não só mudavam de tarefa a cada 3 minutos durante o trabalho, mas também que metade das interrupções era iniciada por eles mesmos. Ou seja, as pessoas estão tão atordoadas que elas estão sem tempo para pensar e refletir sobre o mundo ao seu redor, e muito menos a respeito do seu próprio futuro. O que é a atenção, gente? Uma das melhores definições de atenção vem de um psicólogo e filósofo norte-americano chamado William James. E ele diz assim, presta atenção: atenção é a ação em que a mente toma posse. Atenção é a ação em que a mente toma posse, de forma clara, vívida, de um entre vários objetos ou linhas de pensamento simultaneamente possíveis. Atenção implica se afastar de algumas coisas para poder se ocupar efetivamente de uma específica. Presta atenção, atenção é o maestro do seu cérebro. Atenção é o único capaz de dirigir de forma harmônica a orquestra multifuncional da sua mente. Em suas diversas ramificações estão as chaves, não só para formas mais elevadas de pensamento, mas também para a moralidade, até mesmo para a felicidade. A verdade é que o mundo virtual que a internet traz hoje para dentro da sua casa, da minha casa, ela vai nos oferecer experiências, atividades, interações com pessoas e eventos que estão a centenas e milhares de quilômetros de distância. E isso pode ser uma bênção, só que nós temos que olhar pelo outro prisma também. Por outro lado, ela destruiu o nosso conceito de espaço, porque ela está em todo lugar, a internet está em todo lugar e ela está ligada de forma ininterrupta, né? Então você corre o risco de nunca estar 100% no lugar que você está de fato, corporalmente, né? Porque a sua mente está sempre querendo vaguear e pegar uma outra coisa para olhar. O conceito atual de multitarefas redefiniu a nossa noção de tempo, gente. Não é mais uma questão de sequência. É como se o nosso cérebro fosse cérebros de macacos que pulam por aí, que se coçam e saltam de um galho para o outro. Uma vida de movimento perpétuo remodelou o nosso relacionamento com o espaço e com o significado de estar no mundo. Durante uma semana normal, por exemplo, nós podemos sentir forte anseio, forte vontade de estar na presença de Deus, lampejos de saudade de Deus,
Porém, muitas vezes, esses sentimentos são neutralizados, às vezes em questões de segundos, de instantes, pelas distrações da nossa cultura. Presta atenção no que eu estou falando para você. É um celular que toca, chegou uma mensagem para você, uma olhadinha no calendário, a campainha, qualquer coisa, ou uma multidão de coisas, te drena, te tira desse lugar de ouvir Deus. Então, eu quero pensar com você como é que a gente pode trabalhar isso na nossa vida hoje. Existe um livro de um cara chamado Malcolm Gladwell, é um best-seller, tá? Chamado O Ponto de Desequilíbrio, chama The Tipping Point, que ele examina como produtos ou ideias se tornam virais, causando mudanças repentinas dentro de uma sociedade. George Otis diz que esse é um livro fascinante, e nesse livro o autor conta a história de 2 psicólogos da Universidade de Princeton que decidiram conduzir um estudo com os alunos inspirado na parábola do bom samaritano. Olha que legal! Cada membro do grupo de seminaristas recebeu a tarefa de preparar um pequeno discurso sobre um tema bíblico. Em seguida, ele devia se dirigir a pé para um prédio vizinho no campus para apresentar esse tema bíblico. E no caminho, era obrigatório passar por um homem caído no beco, cabisbaixo, olhos fechados, tossindo e gemendo. O objetivo, gente, era descobrir quem ia parar para socorrer aquele homem. Vários seminaristas, indo para dar uma palestra sobre o bom samaritano, literalmente passaram por cima do indivíduo caído e seguiram correndo para o compromisso. A única coisa que realmente importava para eles era a urgência da sua tarefa. Urgência da tarefa. Ouvi um relato do famoso autor, os Guinness, sobre uma tribo nas Filipinas em que os nativos se referiam aos missionários ocidentais como pessoas com deuses nos pulsos. Gente, presta atenção nisso. É uma tribo nas Filipinas que foi ser evangelizada por ocidentais e eles se referiam aos ocidentais como pessoas com deuses nos pulsos. E eles diziam isso porque quando os missionários precisavam tomar uma decisão, ao invés de se voltarem para Deus, para o Deus dos céus e da terra, sabe o que eles faziam? Eles olhavam para o relógio no pulso deles para encontrar a direção. Claro que isso é simbólico, mas talvez existem outras pessoas que encontrem orientação na sua conta bancária, no seu celular, na sua agenda. É ou não é verdade? Então nós precisamos parar para pensar hoje sobre silêncio, sobre atenção e sobre precisão, no meio de um mundo e de uma rotina que quer nos roubar de estar 100%, de estar inteiros no tempo e no lugar em que Deus nos colocou. Há pouco tempo atrás, o autor diz, George Otis, viu uma apostila para pastores e o título dessa apostila era Como Contextualizar para Cristãos Ocidentais. É um título perigoso, mas dentre outras, continha as seguintes sugestões nessa apostila. 1. Se você quiser comunicar o Evangelho e os desafios para cristãos ocidentais, você precisa anunciar com ousadia e faça isso de forma visual. Dê o seu recado com frequência e de maneira bem clara, porque todo mundo está com pressa e ninguém tem tempo para parar. As pessoas só leem correndo. 2, respeite as restrições de tempo da sociedade de hoje. Concilie atividades de missões com eventos que já estão programados. Mas eu acho que do ponto de vista de Deus, esse deve ser um desafio bem interessante. O que será que Deus terá de fazer para se adaptar com esses ocidentais, ou seja, nós, com cérebros de macacos? O artigo termina aqui, mas eu quero ler com você
o texto de Eclesiastes 10:10, que é um texto que o Senhor sempre usa para falar comigo. Eu quero pedir para você, se você tem sua Bíblia, abra aí comigo Eclesiastes 10:10. Diz assim a palavra de Deus: se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Eu quero dar uma ênfase nisso. Se o machado está cego, se a ferramenta que você usa para o seu trabalho, para o corte, para a vida, se está cego, é preciso golpear com mais força. Por que eu quis trazer esse versículo hoje diante dessa reflexão que a gente fez hoje? Porque somos nós, muitas vezes, esse machado cego. Somos nós que, por causa das muitas atividades, não sabemos para onde olhar e por isso perdemos de vista tudo. Somos nós que, muitas vezes, estamos lidando com as situações da nossa vida com muito mais força, simplesmente por causa da nossa cegueira, da nossa falta de habilidade em parar, nossa falta de silenciar, a nossa falta de afiar o machado. Eu senti um chamado do Espírito hoje, nessa manhã, para quietude, para solitude, para meditação, para contemplação. Nós só nos tornaremos imagem e semelhança de Cristo quando nós pararmos para contemplar. Porque o texto de Coríntios diz que todos nós, com o rosto descoberto, vamos contemplando a glória do Senhor e somos transformados segundo sua imagem. Quando você, dentro da sua agenda agitada, dentro de um mundo de distrações, dentro de tantas tarefas, quando você consegue reservar um tempo diário para você simplesmente fechar sua porta e afiar seu machado, fechar sua porta e olhar para uma única pessoa, fechar a sua porta e fazer silêncio para ouvir a voz de Deus. Quando você consegue fazer isso no seu dia a dia, você vai ter precisão. É por isso que eu coloquei silêncio, atenção e precisão. Eu tenho visto pessoas cansadas. Eu tenho visto pessoas hiperativas, pessoas que golpeiam muitas e muitas vezes sem atingir o objetivo, seja em que área for, simplesmente porque não estão conseguindo sentar e olhar para o Senhor, sentar e ouvir a direção do Espírito. Não estão conseguindo organizar muitas vezes as suas agendas. Pessoas que não conseguem muitas vezes fazer um propósito com Deus, um jejum de um tempo sem redes sociais. Pessoas que não conseguem se abster de coisas tão simples. E o ditado já dizia: aquilo que você não consegue abrir mão, você é escravo. Então, se você não consegue hoje, por exemplo, fazer um propósito de ficar uns dias sem olhar para a tela do teu celular, você tem que pensar se você não se tornou escravo disso. Eu quero finalizar a minha fala de hoje com o texto de Juízes, capítulo 15. Juízes 15, você vai ver a história de um dos maiores, se não o maior nazireu do Antigo Testamento. Você vai ver a história de Sansão, um nazireu cheio do Espírito Santo. Um homem que com uma queixada matou milhares. Um homem que era temido por um exército inteiro e que caiu. Não apenas uma peça importante, mas a queda de Sansão não se deu à primeira instância por causa dos filisteus. A queda de Sansão, a primeira instância, se deu por causa da distração. Presta atenção, olha a estratégia que o inimigo usou contra Sansão. O inimigo colocou uma mulher sedutora, uma mulher que tirava o foco e tirava a percepção daquilo que era o gigante das Escrituras. Dalila
veio enviada pelos filisteus para cegar aquele homem. E porque ela conseguiu distraí-lo do seu verdadeiro objetivo, que era a presença de Deus e que era vencer o inimigo, ele acabou entregue aos filisteus. Eu quero perguntar para você nessa manhã, qual é a sua Dalila? Qual tem sido a sua distração? O seu machado está cegado? Quem tem sido o objeto dessa distração? Nós vamos orar agora. Eu queria pedir para você, onde você estiver aí, onde você estiver, não importa se você está na sua casa, se você está no seu trabalho, eu vou pegar meu celular, vocês vão comigo, vou sair para um canto quieto aqui, para a gente poder orar. Eu quero que você, nessa manhã, peça comigo ao Senhor, para que Ele te ajude a vencer não só o inimigo, mas a distração que o inimigo tem colocado na sua vida, tá bom? Levante a sua voz comigo e comece a orar. Pai, nós louvamos o Seu nome, nós te engrandecemos, nós reconhecemos quem você é nesse dia e queremos dizer que nós te amamos, Senhor. Nós te amamos com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, de todo o nosso coração. E nós te amamos também com todo o nosso entendimento. E obrigado, Espírito Santo, porque você não deixa a gente ficar na dormência da nossa vida. Obrigado, Espírito Santo, porque você vem e chacoalha a nossa estrutura, o nosso entendimento, para que a gente possa acordar das nossas dormências. Obrigado, Espírito Santo, porque nesta manhã você trouxe luz nas nossas trevas mais uma vez. E você jogou luz, Pai, naquilo que muitas vezes a gente não estava nem vendo. Pai, nós queremos pedir perdão nessa manhã. Perdão, Senhor, por muitas vezes estarmos tão envolvidos com a distração, Senhor. Por favor, Senhor, nos perdoa, porque muitas vezes nós estamos tão cheios de atividades, Pai, de ativismo, de tarefas, que isso tem nos deixado cegos, Senhor. Pai, perdoa-nos, porque tantas vezes nós perdemos de vista a única coisa que era o objetivo principal. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã pedindo ao Senhor que você nos ajude, Pai. Nos ajude a silenciar nossa mente. Pai, eu oro agora por cada pessoa, Pai, que tem esse pensamento acelerado, essa mente inquieta, esse ânimo dobre. Eu oro por cada pessoa, Pai, que luta com pensamentos durante todo o seu dia, Senhor, e não consegue ter paz, e não consegue ter equilíbrio, e não consegue ter foco. Senhor, eu oro pelo Espírito de Deus nesse momento, Pai. Intervém, Senhor Jesus, nessa mente. Senhor, traz paz, a paz que excede todo entendimento agora. Venha sobre toda a mente agitada, no nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro por cada pessoa que tem dificuldade de focar, de prestar atenção, de simplesmente entrar no quarto, de fechar a porta, de falar com o Senhor. Pai, eu peço a graça. Eu peço a graça nessa manhã. Eu peço que os olhos do Espírito sejam iluminados para que a pessoa possa entender, Senhor, a importância disso, Senhor. Quanto é vital parar. O Senhor nos permite entrar no nosso quarto, fechar nossa porta e falar com o Senhor para afiar o nosso machado. Pai, muitas vezes a gente está cansado, a gente está estressado, a gente está angustiado. Quantas pessoas aqui mesmo, Deus, têm acordado cansadas, simplesmente porque tem golpeado vez após vez, sem conseguir atingir objetivo nenhum. Senhor, isso é falta de precisão. Nessa manhã eu peço, Espírito Santo, nos ensina a afiar o nosso machado. Jesus, eu te peço, nos ensina a escolher a boa parte. Jesus, eu te peço, tira de nós esse excesso de distrações. Pai, eu peço nessa manhã tudo aquilo que nos escraviza, que nos paralisa, que nos drena, toda Dalila nessa manhã. Eu peço, Jesus, que eu peço revelação. Pai, eu peço, venha sobre nós com equilíbrio. Pai, venha sobre nós com discernimento, Senhor. Porque eu sei que nem todas as coisas são ilícitas. Na verdade, o Senhor disse através de Paulo que
tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então eu peço, Senhor, ensina-nos a olhar para cada circunstância da nossa vida e saber escolher aquilo que convém e aquilo que não convém para o momento. Senhor, nos ensina como filhos de Deus, como pessoas cheias do Espírito Santo, a usar essa ferramenta maravilhosa da internet, a tecnologia, tudo isso que está disponível na nossa era e que com certeza pode ser uma bênção. Nos ajuda a usar isso de maneira saudável e não deixa, Senhor, com que isso se torne o dreno, o ralo, o ladrão daquilo que é mais importante na nossa vida. Senhor, eu peço, tem misericórdia de nós, Pai. Tira toda cegueira nessa manhã, Pai. Nos ajuda, Pai, a silenciar. Nos ajuda a ter prazer, Senhor, na contemplação. Nos ajuda a ter prazer na meditação da Escritura. Nos ajuda a silenciar, Pai. Senhor, nós não queremos estar inquietos e atarefados com tantas coisas a ponto de perder aquilo que é principal. Nos ensina, Senhor, a andar como você nos fez para andar. Nos ensina a ver beleza. Nos ensina a experimentar da paz. Senhor, nós queremos pedir nessa manhã que nós possamos experimentar pastos verdejantes. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. O Senhor nos faz andar em pastos verdejantes nessa manhã. O Senhor nos guia. Nós não queremos temer, porque o Senhor está conosco, Pai. Senhor, nós queremos pedir que a nossa alma experimente esse lugar de plenitude, a partir desse lugar de descanso, de silêncio, de atenção e de precisão. Eu peço isso nessa manhã, no nome mais poderoso do universo, que é o nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, pessoal.